Bem-vindo a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu respondo as dúvidas dos meus alunos e seguidores e pacientes através do Instagram. De antemão, eu já peço para que você foque no que você tem controle na avaliação musculoesquelética, e o que a gente tem controle é a avaliação, o exame físico e os testes de movimento. Esses são os 3 pilares para que você se torne um expert no tratamento da dor. E há 4 lives atrás eu falei sobre um caso clínico de uma mentorada minha, onde a gente tinha um paciente que era jogador de futevôlei, ok? E quais eram as referências desse jogador de futevôlei? Ele tinha um problema na lombar, com a dor na perna, abaixo do joelho, terço proximal da tíbia, terço proximal da fíbula. Ele fez uma ressonância magnética, foi um ortopedista, acharam a lesão de menisco, fizeram artroscopia diagnóstica, limparam fragmentos do joelho dele e ele não melhorou. Depois ele foi para um outro ortopedista que fez uma nova ressonância, acharam lesão de canto posterolateral do joelho dele, fizeram uma cirurgia, ele fez fisioterapia convencional e ele não melhorou. E aí, quando ele passou no fisioterapeuta musculoesquelético, ele foi avaliado, foi coletado toda a história dele, foi coletado o exame físico e no exame físico acharam o teste de Laseg positivo. Além do teste de Laseg, acharam um deslocamento lateral direito que produzia dor na perna, acharam também uma EVA intensa, dor severa, de 0 a 10 ele tinha dor 7, e o teste funcional era apoio unipodal na perna esquerda, ou seja, quando ele apoiava no membro inferior esquerdo para dar um tapa na bola no futevôlei, ele produzia dor. A partir de então, a gente começou a pegar essas 4 referências e testar esse paciente. E quando a gente testou ele, a gente viu alguma resposta sintomática nos testes de movimento. E o que é que a gente fez? A gente começou colocando ele de barriga para baixo e fazendo extensões repetidas. As extensões repetidas diminuíam a dor na perna durante, mas ele estava igual depois, e as referências não mudavam, essas 4 referências que eu citei aqui. Aí, a resposta diminui é uma de 7 respostas que podem acontecer durante a exploração dos testes de movimento. Quando você explora os testes de movimento, você tem 7 possibilidades. Eu vou repetir, anota aí. Produz nenhum efeito, diminui, aumenta, centralizando, periferizando ou abole. São 7 resultados de testes de movimento que você pode apresentar na avaliação do seu paciente. Depois do teste de movimento, quando a gente vai reavaliar se o teste está positivo ou não, a gente pode ter outras 7 respostas. Nenhum efeito, pior, não pior, melhor, não melhor, centralizado e periferizado. Anota essas 7 alternativas, porque elas são a resposta sintomática e elas que guiam se você vai progredir ou se você vai alternar a força no tratamento do seu paciente. Uma vez que você encontrou essas 4 possibilidades e a dor na extensão diminuía durante e depois não melhorava, quais eram as respostas durante o teste de movimento? Diminui durante, não melhor depois. Fizemos a extensão com pressão expiratória, fizemos a extensão com cinto, na extensão com cinto aumenta, não pior. Aumentou durante e não estava pior depois. No que não estava pior depois, o que é que a gente faz? Progride ou alterna? A gente alterna. Para alternar força, qual é o raciocínio? Eu vou agora fazer as mesmas extensões, só que agora com o quadril desviado para a esquerda. Por que para a esquerda? Porque para a esquerda você fecha o lado direito, que é o lado que o paciente tem a dor na perna, ok? Tranquilo até aí. Na extensão deitado com o quadril fora de eixo, para a esquerda, ele diminuía não melhor com a pressão expiratória, diminuía não melhor com a pressão do terapeuta, quando o terapeuta fez a pressão lateral, acentuando o desvio de eixo do quadril, ou seja, um contato estava no quadril, acentuando o desvio, e o outro contato estava na costela, ok? E aí o que acontece? Quando ele acentuou o desvio no eixo lateral, o paciente aumentou a dor durante.
E quando ele aumentou a dor durante, a gente tinha que prosseguir com o exame do teste de movimento repetido e depois reavaliar. Na reavaliação, das 4 referências, se a dor estava 7, se o desvio lateral direito produzia dor na perna, se o teste de Lazegue ainda estava com tensão neuroadversa a 60 graus e se o hábito, o gesto do chute, apoio em uma perna só, na perna esquerda, ainda doía a perna. E tudo isso estava igual. Tudo isso estava igual. Ou seja, ele aumentou quando você botou a pressão extra lateral, acentuando o desvio, e não ficou pior depois. Não piora a luz amarela. Alternativa de força, joga o quadril para o outro lado. Por que para o lado direito, Caio? Porque para o lado direito você abre espaço na raiz nervosa do lado sintomático. Talvez essa raiz vá respirar, há uma teoria de mecanismo envolvido nesse processo, mas enfim, eu não quero saber de qual mecanismo é, eu quero intervenção e desfecho. Qual é o desfecho? Dor ou incapacidade. Minha intervenção diminuiu a dor? Legal. Não diminuiu? Não serviu para nada. Minha intervenção melhorou a capacidade funcional? Melhorou? Maravilha. Não melhorou? Não serviu aquela intervenção para nada. Aí, quando a gente desviou para o lado direito, a gente fez as mesmas coisas. Extensão, deitado repetido com o quadril desviado, com o quadril fora de eixo para a direita, diminui durante, não melhor depois. Depois a gente colocou carga expiratória, diminui durante, não melhor depois. Depois a gente colocou pressão extra no plano sagital, nesse teste de movimento. Diminui durante, não melhor depois. Ou seja, não melhor luz amarela, aumenta a carga, progressão de força. A gente colocou a progressão, depois dessa progressão de força, a gente fez a pressão extra no plano lateral, acentuando o desvio do quadril para o lado direito. E aí o paciente disse, diminui melhor. Diminui durante, melhor depois. Coletamos as referências, todas estavam melhores. A gente passou essa tarefa de casa para o paciente ficou feliz da vida. Na live 2, eu criei uma hipótese, se caso esse paciente não tivesse melhorado, o que a gente faria? Se fosse aumenta pior nessa pressão lateral, o que é que a gente faria? A gente iria mudar a direção. Ou, se fosse aumenta não pior, a gente ia alternar força. E como a gente alterna força? Apresentando um delta de posição inicial. E como seria esse delta de posição inicial? A gente ia variar a posição inicial para a posição de leitura, deitado de barriga para baixo, com os cotovelos apoiados, em posição de leitura, paradinho, ia desviar o quadril para o lado direito. Desviando o quadril para o lado direito, a gente ia monitorar por 3 minutos o que acontecia com a dor na perna desse paciente, com a dor abaixo do joelho desse paciente. E o paciente referiu melhora. Na live 3, eu falei para vocês, se esse paciente não tivesse melhorado com essa estratégia de carga de posição mantida, o que a gente faria? Se fosse aumenta, pior. Se fosse aumenta, pior, o que a gente faria? Pior é luz vermelha, mude a direção. A gente foi para flexão. E na flexão a gente fez a flexão deitado repetido. A flexão deitado repetido, a gente pegou ele, deitou de barriga para baixo e abraçou o joelho. E aí a gente tomou cuidado para ele estar com o joelho junto. Mais uma vez, se o joelho estiver aberto, a coxa femoral que vai fazer a carga. E se o joelho estiver fechado, a lombar que vai fazer a carga. Vamos dizer que foi diminui, não melhor. Diminui durante, não melhor depois. Galera, não basta o paciente falar isso não. Você tem que ir coletar suas referências iniciais. Para o paciente provar que está melhor, provar que está pior, provar que está igual, ok? Tem que avaliar tudo a cada intervenção, para saber que intervenção melhorou o paciente. Eu estou falando mais rápido só por uma questão didática, pressupondo que você que está aqui assistindo, você que está na reprise aqui assistindo, assistiu as 3 lives anteriores, ok? Então vamos lá. Nesse paciente que a gente fez flexão deitado, foi diminui não melhor. E aí, fisioterapeuta comum, desisto, já testei movimento como que, já estou há 1 hora com o paciente, vou fazer uma manipulação nele e mando ele para casa. É o que acontece. Infelizmente é o que acontece. E aí, galera, a gente tem que ter cuidado com isso, a gente tem que explorar até o final, até esgotar as possibilidades. Como é que a gente esgota as possibilidades no plano de flexão? A gente vai pegar o paciente, botar ele sentado, com o bumbum na ponta da cadeira e vai pedir para ele dobrar o tronco e ir lá no calcanhar, com o joelho aberto.
Porque com o joelho aberto você vai mover a lombar, porque é uma questão de ponto fixo e de ponto móvel. Na flexão deitado, o ponto fixo é o tronco, o ponto móvel é o quadril. Na flexão sentado, o ponto fixo é o quadril e o ponto móvel é o tronco. Logo, muda completamente as ações de força. A ação gravitacional entra, aumentando a carga em flexão. Já que foi diminuir durante, não melhor depois, já que a luz foi amarela, a luz amarela simplesmente vai indicar que você precisa aumentar a carga. Então, se ele diminuiu durante e foi não melhor depois, mais carga na flexão. Como que a gente coloca mais carga na flexão? A gente coloca esse paciente em pé. Quando a gente coloca o paciente em pé e pede a flexão repetida, o paciente catastrofiza, fica cinesiofóbico, fica morrendo de medo. Por quê? Porque disseram para ele que dobrar o tronco é ruim, que vai bater a hérnia no nervo, que o nervo vai inflamar, que o nervo vai sair do lugar se ele dobrar o tronco. E aí você precisa de muita educação, muita terapia cognitivo-funcional para esse paciente simplesmente aceitar a flexão de tronco, beleza? Então a gente precisa trabalhar isso com convicção e com confiança para o paciente aceitar isso. Quando a gente faz a flexão em pé, ele também fala, cai, a dor na perna diminui, mas não tá melhor depois não. Ou então a dor na perna diminui, mas não tá melhor, tá? Diminui durante, não melhor depois, luz amarela, progride força. Cai, eu já fiz flexão deitado, eu já fiz flexão sentado, eu já fiz flexão em pé. O que é que eu faço agora para progredir força se não tem mais flexão para fazer? Quem falou que não tem? Eu vou te mostrar agora. Eu vou narrar e você que é fisioterapeuta vai pegar no ar, tá? Aqui tá o Arnold. O Arnold tá deitado de barriga para baixo, ok? Tá deitado aqui de barriga para baixo. Eu vou pedir para ele abraçar o joelho. Ele vai abraçar o joelho, ele vai fazer isso aqui, ó. Flexão lombar, não é isso? Vai fazer flexão lombar máxima e vai abraçar o joelho. No que ele fizer a flexão lombar máxima, ele simplesmente vai fazer o primeiro movimento que você testou. Quando ele chegar no final, abraçando o joelho, você, terapeuta, vai pegar os seus antebraços e colocar em cima da perna dele e aumentar a carga na flexão. Você vai colocar o seu peso em cima. Isso aí seria uma quarta progressão de força no plano de flexão. Aí quando é mais carga até do que você em pé, tá? Porque aqui você está deitado, a gravidade está aumentando a flexão e você está colocando a carga do terapeuta. Então isso aí seria o quarto estágio. Nesse quarto estágio, o que é que vai acontecer? Ele pode dizer, Caio, aumentou quando você botou a pressão. E depois eu não tô pior, eu voltei a estar igual. Ele pode estar pior, tá, galera? E você tem que mudar a direção de qualquer jeito. Mas vamos dizer que é não pior, porque é a resposta mais comum nesse plano. Ele aumenta durante a sua carga e não pior depois. Você retesta as 4 referências, o Laseg continua aos 60 graus dolorido, a dor que era 7 continua 7, o deslocamento lateral direito continua produzindo dor na perna e a referência funcional, quando ele apoia a perna esquerda para fazer o chute, ainda dói a perna, ou seja, o cara tá de fato igual. Se o cara tá de fato igual, ele não tá pior. Então, isso já é uma estratégia que eu uso como educação nos meus pacientes. Porque o paciente tem medo de exercício. E o paciente que tem medo de exercício, eu provo nesse momento aí agora que eu coloquei exercício na direção correta e ele não piorou. Ou seja, mal o exercício não faz. E a médio e longo prazo vai fazer bem. Então, o paciente já se encoraja a fazer o movimento que eu estou pedindo. Mas, vamos lá, aumentou durante, quando você colocou a carga, e ficou não pior depois. O não pior depois indica alternativa de força. Aí foi onde a gente parou na live 3. Para alternar força, eu precisei fazer flexão nesse paciente, só que com uma das raízes fechadas. Coloquei o paciente de frente para a cadeira, pedi para ele colocar o pé na cadeira e fazer flexão em pé com o pé na cadeira. E aí coloquei a perna direita em cima da cadeira. E a perna direita em cima da cadeira fecha espaço do lado direito, que é o lado da perna que o paciente sente o sintoma. Então, fiz repetições desse movimento
E ao fazer flexões repetidas com o pé direito na cadeira, ele falou, caramba, aumenta, tá aumentando minha dor na perna. Tá, depois de 15, 30 repetições, você retesta tudo, ele diz, Caio, não tô pior não, tô igual. Luz amarela, alterna a força, flexão em pé com o pé esquerdo na cadeira. E aí com o pé esquerdo na cadeira, o que é que acontece? Você abre o lado direito e aumenta a tensão na raiz do lado sintomático do paciente. Muitas vezes esse paciente, ele vai responder com melhora mesmo você colocando tensão na raiz. Lembra, a gente não está falando de biomecânica, a gente está falando de resposta sintomática. Ah, Caio, não vai fazer isso não porque vai estressar o saco dural, vai estressar, vai aumentar a tensão nervosa. Cara, quem disse que isso vai acontecer? Isso você supõe. Olha só, grava isso que eu estou falando aqui agora. Nenhuma teoria sobrevive ao campo de batalha. Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. Essa é uma frase de Mike Tyson que eu levo pra vida. Não dá pra você pegar uma teoria baseada em mecanismo e simplesmente assumir como verdade, e ao assumir como verdade você evitar o movimento no seu paciente. Não pode. Você tem que testar, você tem que saber como de fato esse paciente vai responder com essa melhora, ok? Com a melhora ou com piora. E aí quando você fez a flexão em pé com o pé esquerdo na cadeira, você aumentou a tensão e o paciente disse, Caio, minha dor aumentou. Como assim minha dor aumentou? Aumentou durante, está aumentando na perna e depois? Como é que tá a dor? 7, desvio lateral produz a dor na perna, Laseg continua 60 graus, dolorido, e a referência funcional, que é o chute, continua provocando dor, ok? Então, nesse caso, ele aumentou durante e não ficou pior depois. Ao não ficar pior, eu preciso o quê? Luz amarela. Luz amarela quer dizer alternativa de força, ok? Alternativa de força. Para alternar força nesse movimento, o que é que a gente vai fazer? A gente vai deitar o paciente de barriga para baixo, dobrar os dois joelhos, com o joelho juntinho, fingir que vai fazer flexão, abraçar o joelho, fingir que vai. Quando chegar a 90 graus, você vai jogar o joelho para cair do lado direito, fora da maca, fora da cama. Porque quando você faz isso, você está colocando componentes combinados. E quais seriam esses componentes? Flexão com rotação. Flexão com rotação é o último grau de carga que você pode utilizar no componente lateral do seu paciente, que seria casos como esse, com dor irradiada para um lado só, abaixo do joelho. Mas você, mais uma vez, não pode assumir isso como verdade sem testar. Eu também não sei de nada disso, eu só sei testando. Então, se você me perguntar aqui, Caio, eu tô com a dor na perna há 2 meses, comecei com dor lombar, toda vez que eu dobro o tronco dói, quer dizer que extensão vai melhorar? Não vou saber. Porque eu posso pegar, entupir o paciente de flexão, o paciente melhorar a dor na perna, mesmo com todas as teorias biomecânicas dizendo que a flexão é ruim para ele, tá? Então a gente tem que testar para saber. Só testando a gente bate o martelo. Então vamos lá, continuando. Quando você faz a flexão com rotação, você bota o último grau de carga. E quando a flexão com rotação é para o lado direito, paciente deitado, dobra o joelho 90 graus e deixa cair o joelho para o lado direito, você tá fechando o lado direito, fechando o lado da raiz nervosa que o paciente tem a dor na perna abaixo do joelho. Logo, você fica nessa posição por 3 minutos, é uma posição mantida. Se for diminui, não melhor, luz amarela, aumente a carga. Como aumenta a carga? Agora você faz mobilizações em flexão com rotação. Você vai com o seu contato manual botar a mão no peito do paciente, no peito contralateral, e com seu outro contato manual você vai acentuar a flexão com rotação com contato no joelho do paciente. É como se você estivesse torcendo o paciente no meio. O paciente vai sentir dificuldade de respirar, o paciente vai sentir esticar a coluna de uma forma brutal, mas você precisa monitorar a resposta sintomática. Você vai avisar, olha meu paciente, essa técnica é um pouco desagradável, porém eu preciso que você suporte ela por no mínimo 3 minutos para eu saber se há uma resposta positiva ou negativa nesse movimento, se há um delta, alguma variação ou de sintoma, ou de mecânica, ou neurológica, ou funcional.
E aí o paciente, na maioria das vezes, vai concordar com o seu procedimento. Afinal, ele está lhe pagando porque ele quer melhorar. E aí, vamos dizer que aumentou quando você fez a mobilização com rotação, mas no final ele não estava pior. Claro que vão ter pacientes que você vai mexer tanto que tudo vai passar a irritar. São pacientes que têm algum grau de sensibilização central. Aí a gente pode utilizar um algômetro de pressão pré-teste. Você pega o algômetro, bota em quilogramas por newton de força na tíbia, no terço proximal da tíbia, independente da área da dor, coloca na área da dor e coloca nos ombros. É meio que um threshold que a gente fala. E aí quando você vê que você testou o paciente demais, você vai lá na tíbia e coloca o algômetro de novo. Se aumentou, se diminuiu o limiar de dor, a pressão do algômetro digital em todos os pontos que você assumiu como dolorido, muito provavelmente esse paciente tem algum grau de alodínia, hiperalgesia ou sensibilização central. Nesse caso, você pede para o paciente esperar 48 horas e voltar no seu consultório. Quando isso acontece comigo, eu não cobro o retorno. No teleatendimento, por exemplo, eu não cobro o retorno no caso de eu exacerbar o sintoma do paciente ao ponto de sensibilizar o paciente e tudo a partir daquela técnica aumentar a dor dele. Tá? E aí nessa segunda visita, nesse caso específico, a gente não cobra. Se a gente encontrar a preferência direcional nessa técnica e ver que o paciente melhorou na hora, aí a segunda visita obviamente é cobrada, pois você conseguiu classificar, conseguiu estratificar o perfil do paciente e descobrir qual intervenção vai melhorar aquele quadro, tá? Então, obviamente que nesse caso a segunda visita é cobrada, a terceira como naturalmente é cobrada, ok? Vamos dizer que nessa mobilização e flexão com rotação, o paciente aumentou a dor durante e não ficou pior depois. Não pior, luz amarela, alterna a força. Agora você deita de barriga para cima, dobra o joelho 90 graus e deixa o joelho cair para fora da maca do lado esquerdo. E aí você mantém essa posição de flexão com rotação direita. Caio, você falou esquerda agora. Mas a flexão com rotação é direita, porque é o tronco que está rodando para a direita e o joelho está indo para a esquerda. A referência é sempre o tronco. Então flexão com rotação direita, o joelho está indo para a esquerda, caindo fora da maca. E aí você abre espaço do lado direito, que é o lado sintomático do paciente. Tá claro isso aí para vocês? Alguém tem dúvida? Joga aí nos comentários. Ok? Se tiver dúvida. E aí, nesse caso, você vai monitorar por 3 minutos, beleza? E aí você vai ver o que é que tá acontecendo com sua dor na perna. Caio, abole, sumiu minha dor na perna. Sumiu completamente, minha dor na perna sumiu. Não tá aqui não. Beleza, segura aí que não é mágica. Vamos aguentar os 3 minutos. Passou 3 minutos, bota o paciente de pé, retesta o LASEG. Referência neurológica é a que mais muda e é a que muda rapidamente. O LASEG agora foi a 90 graus com muito menos dor do que o pré-teste. E aí o que que acontece? O que acontece? No LASEG, quando ele muda logo de cara, você já conseguiu mudar a referência do paciente. E quando você consegue mudar a referência do paciente, o que vai acontecer? Você muito provavelmente vai alterar todas as outras referências. E aí só por questões de desencargo de consciência, você coloca para o paciente retestar aquela referência mecânica, que era qual? Desviar o tronco para o lado direito. Quando ele desviava o tronco para o lado direito, produzia dor na perna. Aí você vai de novo. Deslocamento lateral direito não está mais produzindo a dor na perna. Aí eu já começo a dançar o Billie Jean, que eu já sei que eu acertei a preferência direcional. Porque já mudou a referência, eu já acendo a luz verde e já fico feliz. Mas calma, porque o buraco pode ser muito mais embaixo. Aí quando você vai para a resposta sintomática, meu paciente querido, sua dor era 7. Como é que tá agora, depois dessa técnica? Caramba, tá 4, Caio. Diminuiu com certeza. Diminuiu, tá 4. Aí você, mudou a referência sintomática, beleza? Aí a gente vai para onde? Para a referência funcional, que era o chute. A gente vai apoiar do lado esquerdo, era apoio unipodal esquerdo, ou seja, ele tirava a perna direita do chão e dava um movimento do chute, de lado assim. E ele sentia dor na perna. Caio, diminuiu muito a dor na perna no chute.
Você mudou as 4 referências iniciais do paciente. Ou seja, a preferência direcional dele é flexão com rotação direita. Ok? Então assim você consegue encontrar a preferência direcional. Mas só para a gente não se alongar, vamos pressupor que a flexão com rotação esquerda não melhorou o cara. Pelo contrário, aumentou e ele ficou pior depois. Ou seja, durante, Caio, tá aumentando a dor na perna, tá aumentando muito a dor na perna, essa técnica tá aumentando minha dor na perna. Calma que durante não tem muito significado, vamos ver como é que você fica depois. Se você ficar pior depois, aí a gente troca o movimento, tá bom? Aí o paciente vai lá, fica os 3 minutos, você fez a mobilização em flexão com rotação, e aí você retesta, bota o paciente de pé, e o paciente de pé, a dor que era 7 está 9, a referência mecânica, que era desviar o tronco para a direita, está produzindo não mais a dor na perna, está produzindo a dor no pé, ou seja, distalizou. A referência neurológica, que era o LASEG, elevação da perna reta, que doía com 60 graus, agora está doendo em 45 graus e a dor aumentou no LASEG. E a referência funcional, que era o chute, ele não consegue sequer ficar em apoio unipodal, porque quando ele tira a perna direita do chão, produz a dor na perna abaixo do joelho. Ou seja, piorou, o paciente piorou. Caio, mas eu achei que todo paciente tinha preferência direcional. Não, de jeito nenhum. Quase assim, se a gente for estatisticamente, 95% dos pacientes com dor musculoesquelética são mecânicos. Desses 95, 76 são mecânicos puros. Vão ter preferência direcional, vão melhorar muito rápido se você der o exercício certo. Desses 95, cerca de 19, não sei, vou até usar a calculadora para não falar besteira aqui, viu? 95 menos 75 para não falar besteira, meu Deus. Eita, só faltou a calculadora não pegar agora. Pronto, é 19, ainda bem, estou bem na matemática aí. Desses 76%, desses 95%, 19 são mecânicos com comorbidades ou fatores psicossociais enraizados. Aparece muito esses pacientes que são mecânicos com fatores biopsicossociais. 5% do total dos pacientes de dor musculoesquelética, eles são quadros não mecânicos. Desses 5% não mecânicos, menos que 1% são patologias graves, câncer, tumor, espondilolistese, tuberculose óssea, infecção, enfim, menos que 1%. Desses 5% não mecânicos, menos que 1% são patologias graves. 4% ali são mecânicos com fatores biopsicossociais. Desses 5%, 1%, menos que 1% são patologias graves. E os 4% restantes ali são não responsivos mecanicamente, ou seja, você vai testar todas as direções, todas as estratégias de carga, o paciente só piora. Ou seja, eles são enquadrados em classificações que a gente chama de radiculopatias, que não respondem mecanicamente, que a história natural vai ajudar esses pacientes que têm radiculopatia não responsiva. E aí esses pacientes vão melhorar com 1 ano, com 2 anos, com auxílio de intervenções medicamentosas, bloqueios transforaminais, auxílios psicoterapêuticos, porque o paciente vai precisar fazer terapia, porque nesse quadro o paciente já tentou de tudo. O paciente já fez acupuntura, osteopatia, quiropraxia, fisioterapia, hidroterapia, já fez microfisioterapia, já fez tudo que você imaginar de tratamento, não melhorou, tá chegando em você como última esperança e você esgota todas as possibilidades de movimentação e o paciente não tem resposta. Então 4% do total vão apresentar esses achados e você vai ter que saber manejar. Caio, como é que maneja esses pacientes? Posso te falar? Muito simples. Muito simples. Dá exercício para ele. Caio, eu quando vejo você falar de exercício, eu imagino que você tá mandando eu sair de casa e correr, tá mandando eu fazer agachamento,
tá mandando eu entrar na academia, tá mandando eu correr, mandando eu fazer natação. Não, galera, não é exercício geral, não é ir fazer atividade física, são exercícios específicos que tenham resposta sintomática. Por quê? Você lembra daquela fase, das fases de cicatrização tecidual? Você lembra disso? Quando a gente está lá no início, tem aquela fase inflamatória, tem aquela fase de proliferação, tem aquela fase onde o fibroblasto começa a ficar mais duro, mais contrátil, né? Onde as bordas da cicatriz vão invaginando para proteger a ferida, né? Fase de remodelamento. Então, entre as fases de inflamatória, de proliferação e remodelamento, pode acontecer no período de 21 dias a 2 anos, você ter que remodelar aquele tecido. E como você vai saber que está remodelando? Horas. Você precisa produzir o desconforto no exercício. Como assim, Caio? Você está me dizendo que eu vou pagar você para fazer um tratamento em mim, que é a base de exercício, e o exercício que você vai passar vai ter que provocar minha dor? Exatamente. É isso que eu tô te falando. Porque se eu não provocar sua dor, eu sei que eu não estressei a estrutura como ela deve ser estressada. Eu tenho que colocar carga com a frequência adequada, na quantidade certa e na direção certa, para aquele tecido ter estímulo e não piorar. Ter estímulo e não piorar. Ao longo do tempo, 2, 3, até 6 meses, esse produz durante o exercício, não pior depois, vai começar a liberar uma cascata de substâncias por quimiotaxia e levar vários fibroblastos, elastinas, fibronectinas para aquela região musculoesquelética afetada, e aquele tecido vai remodelar. As fibras que estavam assim emaranhadas, como um macarrão com provolone cozido, você mete o garfo, tira da panela, visualiza aí a situação, sabe aquele negócio emaranhado, enrolado? É assim que a fibra tá, e você precisa pegar essa fibra e alinhar os filamentos de actina, miosina, você precisa alinhar a propriedade dos sarcômeros, e isso você só vai fazer com exercício, e exercício tem que ser feito na direção certa, com a carga certa, na frequência certa, e é por isso que esse perfil de paciente, que são os pacientes complexos, 4% do total dos pacientes com dor musculoesquelética, eles acabam tendo uma evasão muito grande do tratamento, porque já é contraintuitivo que quando ele paga você para fazer um tratamento, dentro desse princípio, você tenha que produzir a dor dele durante o exercício para remodelar o tecido. Além de ser contraintuitivo, ele percebe que ele demora muito de melhorar, e ele foi até você para buscar uma solução rápida. E muitas vezes, nesse caso, que são 4% total, repito, é uma parcela muito pequena, eles têm a evasão por causa disso. Então você precisa conscientizar o tempo todo. São os casos de pacientes que têm radiculopatias, mas são radiculopatias secundárias a desarranjos, são radiculopatias que promovem aderência de raiz nervosa. Por exemplo, se um paciente já teve não necessariamente um trauma, mas o paciente tem uma história de dor na coluna há muito tempo, vários episódios de crise, do nada, na última crise ele produziu uma dor na perna, mas com automedicação ele conseguiu controlar essa dor na perna, o que vai acontecer? Ele vai seguir a vida, e aquele tecido que está sob estresse vai começar a ter uma aderência maior, e ele vai perceber que movimentos pontuais, como por exemplo abaixar para amarrar o cadarço, vai começar a produzir uma dor na perna, e essa dor na perna vai começar a incomodar ele cada vez mais, até incapacitar. E aí quando você passa de 8 semanas, já teve tempo suficiente para aquele tecido virar uma aderência de raiz nervosa. E no princípio de tratamento da aderência de raiz nervosa, é o mesmo princípio que a gente usa para os pacientes não mecânicos, os pacientes que não respondem mecanicamente, mas que também não são red flags, não estão enquadrados em patologias graves. Você tem que manter o cara ativo em amplitude que produza dor, mas que não piore ele. Você tem que usar contingência de tempo versus contingência de dor. O cara chegou com a dor de 0 a 10, 7, tudo que você fizer não pode exacerbar a dor dele para cima de 7. Em 24 horas, quando ele retornar, ele não pode estar com a dor maior que 7. Você promoveu o exercício naquele paciente, não furou o teto na contingência de dor, e dentro do tempo ele não piorou. Então você começa
a avançar naquela dose, respeitando esse princípio e não fazendo com que em nenhum momento você regrida para o primeiro dia de exercício, por exemplo, porque essa regressão vai retardar o processo de reabilitação desse paciente com dor na perna, com dor lombar irradiada na perna, abaixo do joelho. Então, é o princípio do tratamento da aderência de rede nervosa, é o mesmo que a gente usa para esse perfil de paciente. Então, para evitar essa evasão, você tem que usar muita educação em dor. Muita educação em dor, porque a educação em dor vai fazer com que o paciente consiga respeitar seus limites, e à medida que ele for fazendo exercício e ele vê que não está produzindo mais a dor dele, aquele tecido remodelou e ele precisa explorar uma amplitude maior. Quantos pacientes você pegou que do nada, simplesmente do nada, ele parou de conseguir dobrar o tronco e alcançar o joelho, ele só vai na coxa? E aí, com o seu tratamento, quantos pacientes você conseguiu fazer esse paciente tocar no chão, por exemplo? Então, essa mudança na resposta sintomática, essa mudança no desfecho principalmente, faz o paciente achar que você é um mágico. E aí ele confia no seu trabalho. E por mais que o seu trabalho demore, que assim não é uma demora, se o paciente procurar um serviço qualquer de fisioterapia, ele vai ficar 2 anos fazendo aniversário na clínica. O fisioterapeuta comemorando aniversário, o paciente já tem 1 ano, já tem 2 anos dentro da clínica. Que são situações que são inadmissíveis para dores musculoesqueléticas. Paciente, no intervalo de 6 meses a 1 ano, você já tem por obrigação de ter dado ferramentas e alternativas para o paciente não depender mais de você. Então é uma situação que a gente tem que ter muita cautela para poder tratar. Então assim, hoje, nessa live 4, essa é a 4ª live que a gente está fazendo, se você assistiu a live 1, a live 2 e a live 3, você já sabe absolutamente todas as progressões, as alternativas, um passo a passo, uma sequência para seguir, se baseando na resposta sintomática. Lembra, ainda não começou o tratamento. Você está em busca de alguma coisa que o paciente faça sozinho para acelerar a resposta do tratamento que você vai proporcionar para ele. Se você achou a preferência direcional muito fácil, dá o exercício para o paciente fazer e aí sim você começa o exercício com exercícios que são variados, exercícios gerais, agachamento, salto, avanço, flexão de braços, puxador, remada. Você vai fazer exercícios basicamente de academia, mas sempre fazendo com que o paciente não esqueça de fazer aquele exercício específico, porque é aquilo que vai fazer com que ele não tenha dor para se manter ativo. E se ele entra nesse loop, nesse ciclo, ele vai ser encorajado e não vai ter mais medo de movimentar. O que está acontecendo é que no meio do caminho desse conteúdo que eu passei para vocês, dessas 4 lives que foram sobre dor lombar, o paciente, o fisioterapeuta, ele simplesmente perde a paciência e não explora o paciente até o final. Ele testa a extensão lá, não melhorou, não é mecânico não. Ou se ele for um pouquinho mais sabido, ele testa a extensão, não melhorou, ele testa a flexão, não melhorou, não é mecânico não, vamos fazer exercício geral, vamos fazer terapia manual, vamos fazer manipulação, acupuntura, dry needling, ventosa, liberação miofascial, e vai fazendo o diabo a 4 no paciente e não explorou o paciente. Ou seja, você vai ficar fazendo diabo a 4 nesse cara por 10 sessões, porque você não teve capacidade de explorar o paciente em todos os seus movimentos para encontrar a preferência direcional desse paciente. Então, existem casos, a maioria deles, que você vai encontrar. E não necessariamente essa preferência direcional vai ter centralização. É muito importante você saber disso, para você não ficar estagnado, frustrado no seu tratamento. Porque pense o efeito de um fisioterapeuta que trabalha dessa forma daqui a 1 ano. Pense como é que vai estar a vida dele daqui a 1 ano. Pense como é que vai estar a vida dele daqui a 5 anos. Será que ele ainda vai estar na fisioterapia com tanto resultado de insucesso, porque não soube explorar e avaliar o paciente direito? Então, o erro começa hoje, mas a consequência desses erros vão acontecer daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ou um cara saindo da profissão de fisioterapia para fazer qualquer outro trabalho. Nada contra qualquer outro trabalho, valorizo todos, trabalho dignifica o homem, mas eu acredito que se você gastou 5 anos de graduação,
em uma coisa e não desistiu no meio, seja por incompatibilidade de gosto ou por incapacidade financeira de bancar seus estudos, o que acontece, se você gastou 5 anos para estudar isso, eu acredito que você quer viver disso. Seu sonho é viver de consultório, seu sonho é viver da fisioterapia, seu sonho é viver da sua clínica. E para viver da sua clínica você precisa dar resultado. E para dar resultado você precisa avaliar estrategicamente o seu paciente, definir a sua classificação, a sua estratificação e dar um prognóstico. Hoje, mais de 95% dos fisioterapeutas não sabem dar um prognóstico, porque não sabem avaliar o cara. Então, se você não sabe avaliar o cara, o seu resultado está limitado, não tem para onde correr, não tem outro caminho. Ou você aprende, pega os testes ortopédicos de Shadcock, pega o diagnóstico diferencial de Goodman, pega o cinesiologia do aparelho musculoesquelético de Newman, devora esses 3 livros como se fosse a última coisa que você tem que fazer na vida, para então você saber um pouco do que é avaliação musculoesquelética. Porque o fisioterapeuta hoje ele sai da graduação achando que sabe atender ortopedia, achando que sabe atender musculoesquelética. É só fazer alongamento, propriocepção, fortalecimento. O cara tá com dor porque tá com fraqueza, o cara tá com dor porque tá com encurtamento, o cara tá com dor porque tá com má postura, o cara tá com dor porque tá com a hérnia comprimindo o nervo. Então, são explicações ultrapassadas. A gente tá em 2020. Essas explicações são de 2002. 2002, meu amigo. Então você precisa parar e fazer uma análise do que é que você está fazendo na profissão para você buscar o caminho de aperfeiçoamento. Então, hoje a gente tem uma porrada de fisioterapeutas de alto escalão proporcionando conteúdos gratuitos aí pela internet. Hoje você pode fazer vários cursos online com os caras que você quer modelar, porque para mim não interessa qual curso você vai fazer. Para mim interessa com quem você vai fazer o curso. Esse cara que você vai fazer o curso, ele tá aonde você quer chegar? É isso que você tem que parar e focar. Bom, o que eu quero ser? Eu defini lá, eu lembro no 6º semestre, 6º ou 7º semestre, tava eu e 3 amigos. E aí eu não tava prestando atenção na aula. Era uma aula de... Meu Deus, eu não tava prestando... Meu Deus, era uma aula de bioquímica. Salvo engano, era uma aula de bioquímica. Deus me perdoe se eu estiver falando besteira. Mas eu não estava prestando atenção na aula e eu estava no meu caderno escrevendo. E aí um deles me perguntou, o que é que você está fazendo aí? Esse aqui é o currículo que eu quero ter. Isso no 6º, no 7º semestre. E ele falou pra mim, pô, que currículo bacana, viu, velho? Você vai querer ter... pra conseguir esse currículo aí vai ser difícil, viu? Aí eu falei, não, eu já fiz um plano. Em 2 anos eu consigo esse currículo. Ele, como assim? Ele, deixa aí que o tempo vai responder. Não deu outra. Quando eu saí da faculdade, eu defini que tudo que eu ganhasse com a minha profissão, metade ia ser reinvestido em capacitação, em conhecimento. E eu fiz um projeto de 10 anos em 2 anos. Então eu peguei os fisioterapeutas que tinham 10 anos de formado e que estavam vivendo de consultório, fui presencialmente nos consultórios deles, entrei em contato com eles no direct, pedi, pô, caramba, deixa eu visitar, gosto muito do seu trabalho, queria ver como é que você faz, o que é que você fez, e fui no consultório de 3 fisioterapeutas aqui em Salvador, que viviam do consultório, e eu entendi o que é que eles faziam para isso. E eu entendi, em 10 anos de profissão, o que eles tinham no currículo. E aí eu falei, não, então eu vou fazer esse curso, e 3 meses depois eu vou fazer esse, e 3 meses depois eu vou fazer esse, e em 2 anos eu pego a formação que eles têm, e que eles levaram 10 anos para fazer, por circunstâncias de vida, e aí defini isso. E com metade do que eu ganhava, eu investia pesado, passagem, hospedagem, curso, bloqueio de consultório, queda de faturamento, relacionamentos, família, eu abdiquei de tudo e consegui em 2 anos aquele currículo que eu estava anotando lá no 6º semestre. E hoje, quando a gente alcança a meta, o que a gente faz? A gente dobra a meta. Alcançou a meta, a gente dobra a meta. Então, por causa disso, a gente está em um outro projeto que já está em um outro patamar e com fé em Deus, até o final desse ano de 2020, a gente conclui esse projeto. Então, por que eu estou te falando isso? Porque eu quero de alguma forma conseguir inspirar você que está me escutando aí, inspirar você que é fisioterapeuta, que é estudante, que existe um caminho dentro da profissão, que saia de perto desses caras que falam que fisioterapia não funciona, que fisioterapia paga mal. Tem uma outra historinha para contar para vocês, é o seguinte,
Eu tava na Fonte Nova com um amigo meu, a gente foi assistir o jogo, e a gente encontrou um conhecido da área. E ele falou pra mim, Caio, pô, rapaz, essa fisioterapia tá demais, viu, velho? Quando é que a gente vai ganhar X mil reais de salário, hein, velho? A gente ganhar esse salário aí pra poder viver bem, que não sei o quê. Aí eu olhei pra meu amigo, que eu e esse meu amigo já tínhamos alcançado o então patamar de salário que esse colega estava fazendo. A gente deu risada e desconversou. Então, existem pessoas dentro da profissão que têm uma crença limitante, uma crença de incapacidade e uma crença de não merecimento. E por causa disso, eles ficam com medo de arriscar. Olha só, a gente tem 15 alunos mentorados. 15 alunos. Desses 15 alunos, 3 aluninhos estão seguindo exatamente o que a gente passa na mentoria. E eles já conseguiram superar 10 mil reais de faturamento. É brincadeira um negócio desse? 3 alunos que estão seguindo passo a passo. Os outros 12 não estão seguindo, sabe por quê? Porque eles têm medo disso, de câmera. Eles têm medo de botar uma câmera na frente e gravar um vídeo e falar para eles, e falar para a audiência deles quais são os grandes problemas que ele consegue resolver. Eu defini que, olha, você quer ser referência em quê? Em ombro? Em coluna? Em pescoço? Em cotovelo e punho? Em quadril? Em joelho? Em dor? Em que você quer ser referência? Pelo amor de Deus, grava vídeo falando o que você sabe. Porque o que você sabe vai ajudar muita gente. Quando você vê o feedback dessas pessoas falando na sua rede social, agradecendo pelo conteúdo que você está proporcionando, isso vai te motivar e vai gerar um ciclo vicioso. É óbvio, vão haver haters. Dentro da própria família vão haver haters. Dentro do próprio relacionamento, dentro do próprio ciclo de amizade, dentro de pessoas que você não conhece, que estão em outro estado, vão chegar e vão te criticar, vão dizer que você está errado. Mas sabe o que eu digo para você? Faça e melhore depois. Faça, porque vão te criticar de qualquer jeito, fazendo ou não fazendo. Então, se você não parar agora, fisioterapeuta, para pensar que não só por causa da pandemia você precisa virar digital, virar online, você tá fora do mercado. Você vai trabalhar, nada contra, tá, galera? Não me interpretem mal, nada contra. Você vai trabalhar de Uber, você vai trabalhar de Jequiti, você vai trabalhar de Inodê, nada contra. Eu estudo cases de sucesso de presidentes dessas empresas. E eu sei a batalha e a inovação que eles estão trazendo para gerar emprego para várias pessoas. Por que eu estou te falando isso? Porque se você investiu 5 anos da sua vida para estudar fisioterapia, pagou 2 anos de pós-graduação, já gastou mais de 200 mil reais em cursos fora da graduação, para conseguir viver do seu trabalho e você ainda não está conseguindo, eu presumo que alguma coisa está errada. Algum caminho, alguém que você seguiu, alguma decisão que você tomou, foi um ponto de inflexão na sua vida que fez com que você atingisse esse resultado. Galera, não existe fracasso, não existe fracasso. Fracasso é um resultado de alguma coisa que você plantou e que você está colhendo agora. Então, se você quer sair dessa situação, você tem que fazer alguma coisa diferente do que você estava fazendo. Veja bem, assim que a pandemia se instalou, dia 16 de março, a gente parou de atender presencialmente. Caiu absurdamente a nossa demanda. Nossa demanda caiu para 80% menos. A gente ficou com 20% da base dos pacientes. Só que no período que a gente estava atendendo presencial, a gente conseguiu se organizar para manter as nossas despesas sem vendas. Então, é muito raro alguém que trabalha, alguém que tem alguma empresa, fazer essa gestão financeira. Então, para você ter algum nível de sucesso, você precisa ter organização financeira, inteligência emocional e resultado. Porque não adianta você ter esses dois e não ter resultado, porque não tem capacitação técnica para promover o resultado. Não adianta você ter resultado e não ter organização financeira. Eu tenho muitos colegas desesperados falando comigo no direct, como é que eu faço? Agora o consultório vai fechar, eu estou falindo. Calma. Eu desejo força para você, mas eu te digo que isso aí é resultado de um processo que você escolheu fazer. Ah, Caio, mas você não sabe a realidade. Não sei mesmo, não sei a realidade de ninguém. E não tô aqui para julgar ninguém. Assim como todos vocês que me acompanham aqui não sabem da nossa realidade.
da minha realidade. Mas o que eu quero dizer é que existe um meio. E que se alguém está tendo resultado, você também pode ter resultado. É só você modelar as mesmas coisas que esse cara está fazendo. Então pega aí todos os fisioterapeutas que estão conseguindo atender online, divulga o que eles estão fazendo. Divulga o que eles estão fazendo. Faz igual, modela, produz conteúdo, dá sua cara a tapa, nem que sejam para dizer que o que você faz não funciona. Desafia seu paciente. Vamos fazer aqui uma consulta online. Você não vai pagar nada na primeira não. Eu vou te avaliar, vou prescrever um exercício e vou tratar a sua dor. Se você gostar do resultado, você continua e aí a gente acerta algum valor. Foi o que eu fiz com a maioria dos nossos pacientes. E aí eles viram que, independente de eu estar presencial, eu conseguia proporcionar resultado, porque o resultado vem de educação e exercício. Ah, Caio, mas e a terapia manual? A terapia manual é importante sim, mas não é porque não tem ela que você não vai destravar um paciente. Não é porque não tem ela que você não vai dar resultado a um paciente. 3 pacientes já nessa pandemia, em crise de coluna, foram destravados sem ter que ir para emergência se expor ao coronavírus, num teleatendimento meu. Porque na avaliação eu consegui uma posição mantida para destravar um movimento repetido para destravar outro, uma técnica de compressão passiva para destravar esse terceiro, e eles conseguiram destravar a coluna e estão divulgando o meu trabalho para várias pessoas. E eu espero que, se eu estou fazendo isso, você consiga fazer isso também. Mas para fazer isso, você precisa ser consistente. Para ser consistente, você precisa produzir conteúdo. E para produzir conteúdo, você tem que perder a vergonha do julgamento. Porque se você se afeta com o julgamento alheio, é porque você está acreditando naquilo. Se me chamam aí de marqueteiro, se me chamam aí de antiético, e cara, eu abro a cara a tapa aqui para falar isso sem dó nem piedade. Eu tenho diversos problemas com conselho, com colegas de profissão que jogam, enfim, eu tenho um hater pra um diacho. E eu tô aqui porque o hater não paga minhas contas. E o hater só é hater porque o que eu falo destoa tanto da realidade dele que ele tem que me atacar de alguma forma. Então, quando alguém chega pra mim e fala que eu sou antiético, que eu uso marketing de saúde, que eu sou marqueteiro, beleza, se fosse só isso, eu não teria sobrevivido ao mercado. Eu não teria crescido nesses 5 anos consecutivamente. Porque, além disso, existe competência, existe talento, e mais do que tudo isso, existe uma coisa que ninguém pode copiar de mim. Todo mundo pode modelar, mas ninguém pode copiar de mim os meus resultados, assim como os seus resultados. Então, o que é que eu quero? A gente finalizou a série aqui sobre dor lombar, como avançar nas estratégias de carga, como selecionar as estratégias de carga para classificar o paciente. Essa é a 4ª e última live sobre dor lombar. A gente vai pensar se faz uma de cervical. Mas o recado final que eu tenho para dar para você é que nada vai mudar nos seus resultados se você não der a cara a tapa. Então eu desafio todo mundo aí que está assistindo, ou ao vivo ou na reprise, a produzir um vídeo por dia. Um vídeo por dia. Você pode pegar, que nem eu, pegar o domingo, gravar um vídeo de meia hora, de 1 hora, sei lá quanto tempo, sobre um tema que você goste, que você tenha PhD. Caio, eu não tenho PhD. Calma, PhD não é o título acadêmico não. PhD é paixão versus habilidade versus dinheiro. Tem que ser uma coisa que você ame fazer, tem que ser uma coisa que você tem habilidade de fazer, e tem que ser alguma coisa que você tenha alguma luz que traga dinheiro e traga rendimento para que você continue produzindo isso. Então, se você tiver PhD em qualquer área, musculoesquelética, uroginecológica, dermatofuncional, perde o medo da câmera. Faz o seguinte, bota a câmera traseira para você não se ver na câmera frontal aqui e fala como se fosse para sua amiga. Sua amiga tá com a celulite, você sabe como resolver. Tá com a flacidez cutânea, um fibroedema geloide, você sabe como resolver. Seu colega tá com problema de sono, você sabe os pontos de acupuntura para resolver. Seu colega está com ansiedade, com medo de movimento, você sabe como usar a terapia cognitivo-funcional para resolver. E não pede nada a ele, apenas produz o conteúdo, pega esse vídeo salvo de 30, de 60 minutos e edita, corta em pedacinhos, baixa o InShot, baixa o PicPlay, tem vários aplicativos de vídeo aí. Baixa e começa a cortar trechos que mandem uma ideia e vai postando esses trechos pequenininhos nas suas redes sociais.
Para com essa questão de, tenho foto pessoal, foto com o namorado, nada contra, mas cria um Instagram profissional para falar só de trabalho. Ou então avisa nesse seu Instagram pessoal que a partir de agora você está trabalhando com uma nova linha, com uma nova metodologia e que o Instagram vai mudar e que eu agradeço se você que me segue continuar me seguindo, porque eu vou produzir conteúdo sobre isso e aquilo para ajudar vocês, para promover o meu trabalho e ajudar vocês. Então, se você fizer isso, eu tenho certeza absoluta que em 2 meses seus resultados vão mudar, beleza? Então, não sei se amanhã a gente entra com o módulo de cervical e a gente vai fazer 4 lives sobre cervical, mas de qualquer sorte, se você é meu seguidor, a gente está no grupo do Telegram, clica no link do perfil e entra lá, porque é lá no Telegram que eu aviso aos fisioterapeutas, exclusivo para fisioterapeutas, sobre as próximas aulas, sobre os próximos cursos, sobre a próxima série de lives. É lá que eu chamo a galera, tá? Então clica no link do perfil e entra lá no Telegram. Um último recadinho, a gente está preparando o nosso curso online do Método BeExpert, um passo a passo completo de como transformar o fisioterapeuta no expert no tratamento da dor e com isso fugir dos pedidos de desconto, fugir dos planos de saúde, atender particular, viver de consultório e gerar resultados rápidos e duradouros, tá? Então, esse curso online, a gente já está com as pré-inscrições abertas e a gente só vai mandar o link para as aulas desse curso para quem está inscrito na nossa lista VIP. Então, fisioterapeuta, clica no link do perfil, clica lá, Workshop Fisioterapeuta Expert em Dor e se cadastra na nossa lista VIP, que eu tenho certeza que a gente vai te ajudar a alavancar os seus resultados. Beleza? Grande abraço e movimento é vida!